Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês e ela para mim é de um personagem, é muito difícil dizer que tem alguém na Bíblia que você se identifica mais. Às vezes nós cometemos até um certo erro dizendo, esse é um indivíduo, né, uma das passagens que mais me marcam, mas dentre alguns principais, eu vou destacar José como sendo um dos primeiros na minha lista. E eu quero te mostrar algumas coisas através da vida deste moço, e não apenas dele, mas de sua casa e de sua trajetória. E o texto é Êxodo 13, 19. Êxodo, capítulo 13, verso 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente, ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, nos abençoando, nos alertando, ó Deus, e que cada um de nós possamos sair com uma semente da Tua palavra para esta semana, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Bom, nós estamos diante de um texto, de um fato presente, aqui neste momento, mas de uma narrativa do passado. O texto está falando de uma atitude de Moisés, mas de uma palavra que havia sido dita por José, que já faz bastante tempo que morreu. E José deixou uma palavra que não tinha a ver com o seu período de vida. Ele foi bem claro dizendo: o Senhor vos visitará e não nos visitará. José está lançando uma palavra para o futuro e dizendo que quando Deus visitasse o povo, trazendo aquele povo libertação, que ele faria questão de sair também do Egito. José não gostaria de ficar no Egito. Parece estranho, mas ele já havia morrido. Mas ele quer que seus ossos sejam retirados dali. Inúmeras pessoas nesse percurso morreram e tiveram sua sepultura no Egito. Mas José, ele vai pedir que as pessoas se lembrem dele. E que pessoas são essas? Não são egípcios, pois o texto chega a dizer que levanta-se um faraó que não sabe nada a respeito de José, o que indica que a imagem de José, por melhor que fosse no Egito, por mais expressivo que ele tenha sido no Egito, e foi, o Egito cresceu economicamente, comprou todas as terras vizinhas,
Basicamente, todas as nações ao redor do Egito que sofriam com um período de escassez, primeiro venderam seus bens, depois venderam suas terras e por fim venderam a si mesmos, só para receberem comida e não morrer de fome. O que indica que nos jantares dos poderosos do Egito, José sempre estava em primeiro lugar por seus resultados, por seus números. Mas passou um tempo até que as pessoas de fora esquecessem quem era José. Note que as pessoas não lembraram das terras, dos celeiros, da expansão territorial, ninguém lembrou de nada disso. E olha que isso era muito expressivo. Mas José quer conversar com alguém que não esqueça de seus ossos. Olha que estranho. Que tipo de pessoas seriam capazes de lembrar de ossos quando saíssem do Egito? Se as pessoas não estão lembrando das conquistas, das terras, certo? Do poder econômico, da expressividade, certo? Como nação, quem é que vai lembrar de ossos secos numa sepultura, para num momento de pressa, ao sair do Egito, levar osso consigo? Só um grupo de pessoas pode se interessar por algo tão insignificante: família. Sabe, aquela mulher que não quer saber quem você é na empresa, qual é o seu cargo, a sua posição, a sua postura, né? A sua posição, a postura não, a sua posição, o quanto você ganha, qual é o seu salário, quem está subordinado a você. Aquela mulher que, quando você chega em casa, isso não interessa para ela. Aquela criança que corre na sua direção, aquele menino que vai te chamar de pai, aquela mocinha que vai te chamar de mãe, que vai te dar um abraço, que não está muito interessado se você está suado, se você está cansado. Aliás, podem até remover seus sapatos. A história de José não é uma história fácil, não. Talvez eu não consiga usar a família dele como uma família modelo, mas certamente nós estamos no capítulo 13 de Êxodo, e já faz bastante tempo que José morreu. Mas mesmo na pressa, naquela última noite, na morte dos primogênitos, no dia seguinte, quando amanhece, quando a sentença do faraó expulsando o povo judeu das terras do Egito, alguém está preocupado em pegar os bens que os egípcios estão doando para que os judeus fujam depressa. Mas tem alguém que, ao invés de pegar uma taça de ouro, uma capa lindíssima, algumas moedas de prata e alguns utensílios valiosos, quer levar algo que tem muito valor para ele: os ossos de um de seus familiares. Não se engane com a aparência do quanto as pessoas de fora te amam ou te respeitem. Não se iluda com a visibilidade dos estranhos, pois elas desaparecem com a mesma velocidade que chegam. Mas construa histórias em casa.
Construa elos inseparáveis, estruturas fortes com pessoas imperfeitas. Um sistema coeso, alinhado e firme com pessoas desafiadoras. Porque a maioria das pessoas de fora sequer se lembrarão das coisas boas que você fez. Imagine lembrar-se de seus ossos. Começo por aqui essa reflexão. Num período onde estamos ensinados, doutrinados, a nos interessarmos pela opinião de estranhos, pela aceitação de pessoas invisíveis, cujas quais sequer temos a foto dela em seu perfil. Elogios convenientes, atenção preciosa, que desviamos de pessoas que deveriam ser importantes de fato, mas às vezes esse tempo precioso que temos, dedicamos a pessoas tão distantes que vão desaparecer na mesma velocidade que chegam. A história desse rapaz que eu li em Êxodo, na verdade começa aqui, Gênesis 37, 2. Põe para mim, por favor, eu não dei o texto para ele, então vai demorar um pouquinho, pode ser. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Preste atenção, 17 anos de idade. A história desse garoto começa na sua adolescência. O que é que esta família, que nos serve de exemplo esta noite, vai nos trazer de inspiração de um garoto de 17 anos? O que ele tem a nos oferecer de exemplo? É ele que nós vamos usar por base. E a história começa falando que aos 17 anos, este menino é um sonhador. É alguém cujo qual os pensamentos acerca do futuro são muito maiores do que tudo que ele tem como exemplo ao seu redor. José começa a ter uma visão de seu futuro, expressada em seus sonhos. Visão esta que o coloca numa posição maior que Rúben, seu irmão primogênito. Até mesmo que Judá, certo? Que será um indivíduo reconhecido pela tribo que representa. Mas quando olhamos a história deste menino, ela é uma história que nos inspira a sermos sonhadores, a olharmos para um ambiente cujo qual ele não nos expõe muita expectativa de futuro. Tinha tanta gente na frente dele: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Gade, Azé, Naftali. Preste atenção, a probabilidade dele se destacar é pouca, é mínima. Mas o que a Bíblia está querendo dizer a mim e a você: não perca as expectativas de sonho, de sonhar, de aspirar, de desejar. Por mais caótico que seja o ambiente cujo qual você está inserido. Sonhe,
deseje, e mais do que isso, esteja pronto para percorrer o caminho entre o que você quer e onde está o que você quer. 17 anos de idade, ele é o mais novo. O comportamento ao redor de José não é bom. Ele traz más notícias a respeito de seus irmãos paternos. Ele não tem ninguém como um irmão legítimo. Ninguém. Ele não vai ter. Quando José é vendido, e nós já vamos ver isso, ele ainda é o filho único de Raquel. O único irmão que ele tem legítimo, ele só vai conhecer depois da morte de sua mãe. Essa não é uma família perfeita, mas dá para dizer que é uma família de vencedores. José agora, ao relatar seus sonhos, quando ele começa a dizer para onde seus sonhos estão indo, e para o povo cujo qual ele faz parte, os sonhos têm muito a ver com uma realidade futura, com uma conversa e uma direção de Deus para com o indivíduo. Então, quando ele começa a dizer que seus molhos, ou os molhos de seus irmãos, estão curvados diante do dele, significa uma postura de senhorio. Quando seu pai e a sua mãe o escutam dizer que sol e lua e 11 estrelas se dobram diante dele, a grandeza de José começa a aparecer. E aí, um padrão que se repete em quase todas as famílias. Todas as vezes que alguém começa a se destacar diante daquelas pessoas que não se destacam, é só uma questão de tempo até os aborrecimentos se instalarem. Os irmãos de José agora não conseguem conviver com ele pacificamente. Eles não se agradam da presença de José. Por quê? Porque José acha que vai chegar em lugares onde eles nunca chegaram, ou nunca nem desejaram chegar. Então os problemas de convívio, a dificuldade de diálogo, ela começa a se tornar muito constantes. Os irmãos de José não querem a presença dele, já não é bem-vindo, até porque, diga-se de passagem, esse moço também é meio fofoqueiro, certo? Ele também não está cultivando um bom relacionamento não, porque ele já sabe que os irmãos não gostam dele, fica pegando o que os irmãos fazem de errado e contando para o pai, está a fim de melhorar o relacionamento? É lógico que não. Mas vai piorar. José agora vai ser vendido pelos seus irmãos. Vendido por aqueles que deveriam proteger o caçula. Ele tem apenas 17 anos. Será que seus irmãos mais velhos não são maduros o suficiente para entender um comportamento de um adolescente? Um menino sonhador? Alguém que eles sabem que não tem condição nenhuma de chegar onde está sonhando? Qual a probabilidade de José ser maior que Jacó? De ganhar mais visibilidade do que Isaac? De se tornar alguém mais influente numa nação estrangeira do que Abrão, o pai da fé? Eles não acreditam que isso pode acontecer, mas eles não gostam desse modelo de pensamento passar pela cabeça de José.
Então José vai viver um dos maiores traumas familiares, a traição de um dos seus. E se você acha que um te trair é pouco, pense a tua família inteira, teus irmãos todos te traindo e se levantando contra você. Pensa você dentro de uma cova, com 10 irmãos seus do lado de fora, decidindo que hora que te mata. Pensa. Uma ação liderada por Judá. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E junto com ele seus sonhos. Eles não querem matar José, eles querem matar o sonho de José. Então eu abro aqui para vocês só um conselho: cuidado para quem você conta seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha onde você quer chegar. Se os de casa têm dificuldade para lidar com isso, imagine os de fora. Cuidado com quem você chama de amigos. Cuidado com esse ambiente. José está dentro de uma cova, aparentemente sozinho, mas ele foi muito bem treinado. Muito bem treinado. Sua mãe também era uma sonhadora, que sonhou a vida inteira ter um filho. Foi humilhada por seu pai. Sim, o covarde Labão, que deu a filha mais velha no lugar da mais nova. A vergonha de Raquel. Pensa. Pare para pensar. No dia do casamento dela, todas as suas amigas sabem que é ela que vai casar. E no final da história ela termina solteira e acorda de manhã com sua irmã na cama do homem que seria seu marido. Pensa. Pensa na humilhação. Até mesmo do próprio Deus para com Raquel. A visão que Raquel poderia ter a respeito de Deus. Não apenas sua irmã Lia, mas Bila e Zilpa, praticamente escravas, serviçais, não apenas recebendo os benefícios dos prazeres sexuais na cama do patrão, mas tendo a satisfação de alguns meses depois ouvir na sua tenda o choro de uma criança que Raquel nunca tinha ouvido. É essa mulher que treinou esse garoto. É essa sonhadora que chamou seu filho e deu a ele forças, firmeza para prosseguir. É ela que vai estar com ele quando ninguém estiver. É ela. Para onde você vai quando a vida te leva para te mostrar os louros? Quem você leva com você? Você vai sozinho ou é capaz de levar seu avô, seu pai, seu tio, quem te criou? Esses dias alguém me perguntou: pastor, o senhor viaja muito sozinho, sua mulher quase não viaja contigo? Eu disse: cara, eu nunca viajei sozinho, minha mulher sempre foi. E aí alguém me disse: mas eu nunca vi. Eu disse: isso aí não é problema meu, é seu. Eu dificilmente, poucas vezes, só quando não tem jeito, eu aceito uma cama de solteiro. Eu tenho que dormir numa cama de casal, porque minha mulher vai comigo. Pode não ir presencialmente, mas vai no meu coração. Nesses 34 anos, nunca houve nenhuma possibilidade de ter nenhuma outra mulher deitada na cama que eu me deito, porque aquela tem lugar e ele está ocupado.
Não interessa se ela está presente fisicamente ou não. Não há vaga na cama que eu durmo por uma outra mulher que não se chame Jane Mary. É assim que funciona. É para lá que Raquel vai com ele. E Jacó também. O relacionamento de Jacó com José também é muito forte. Ele é o filho da mulher que ele ama e que foi estéril até a presença de José. Mas agora vamos ao trauma, à venda. Vamos vender aos ismaelitas, aos midianitas, aos homens das caravanas, o nosso irmão José. Para que matá-lo se podemos vendê-lo? Porque vender é muito pior que matar. Se você mata, você destrói. Se você vende, você azeda o coração. Quantas pessoas não rompem, não avançam, não conquistam, não fazem porque são traumatizadas por traições, por abusos familiares. Agora ele vai sozinho, pelo menos aparentemente. O que seus irmãos não sabem é que José vai acompanhado por Deus naquela caravana. O que seus irmãos não sabem é que os valores de Raquel vão com José. Os ensinamentos de Jacó vão com José. E lá vai José para o Egito, onde vai ser vendido como escravo. A casa é de um oficial do rei, Potifar. Um homem poderoso, influente, bem casado, bem estruturado. E nessa casa, José entra como um escravo. Esse era o título que as pessoas davam a ele, que ele mesmo nunca se deu. José nunca se considerou um escravo, porque não interessa quem as pessoas pensam que você é. O importante é que você não se esqueça e não se contamine, nem para cima nem para baixo, com o título que as pessoas vão conferir a você. Eu convivo com títulos desde ser um palhaço até uma celebridade. E saiba de uma coisa, eu não sou uma coisa e nem outra. Eu não estou nem da ponta de baixo, como palhaço, nem na ponta de cima, como uma celebridade. Mas o importante não é o que as pessoas pensam quem eu sou. O importante é que eu saiba. O comportamento de José não é de escravo. A maneira com que José governa a casa de Potifar, ela não é de um escravo. Ela não é de um revoltado. Não, ela é de um homem forte, que não quer estar ali, mas descobriu que a vida o levou. E se a vida te levou, meu filho, encare. É só isso. Ele queria estar lá? Não. Quando a vida te levar para lugares que você não gostaria de ir, bote na bolsa seus melhores valores. Bote na sua mochila os pertences mais importantes, as posturas, os posicionamentos, os princípios, os pilares, eles vão com José. Na casa de Potifar, o José, chamado de escravo por alguns, tem postura de patrão para a esposa. Tem alguém que consegue enxergar em José coisas que as outras pessoas não enxergam. Potifar, ele observa a capacidade de José, a confiança que pode colocar nele.
e ver nele um homem exato para administrar seus bens e prosperar. A esposa não. A esposa vê um homem forte, bonito. A raiz dele é assim. Um indivíduo de postura. Para a mulher de Potifar, José parece estar num lugar errado. Para ela, provavelmente, a vida não foi muito justa para esse cara. E ela se interessa por ele. E é uma boa oportunidade do escravo se tornar amante da mulher do patrão. Mas José não viajou sozinho. Ele viajou com seus princípios. E os princípios ainda o estão direcionando. Pastor, se ele se deitar com a mulher do Potifar, ele quebra um dos mandamentos. Não adulterarás. Mas isso não foi escrito ainda. O decálogo vai ser escrito mais à frente, depois do Êxodo, por Moisés. Moisés nem é nascido, e esse cara já sabe que não se deita com a mulher do outro. Preste atenção. A firmeza, a postura, os valores familiares desse indivíduo são firmes, fortes. Ele tem uma oportunidade extraordinária. Uma oportunidade extraordinária de alimentar a si mesmo. Ele não vai poder distribuir essa informação. Ele não vai poder dizer para ninguém que se deita com a mulher do patrão, ou alguém vaza essa informação e ele é morto, sim ou não? Então, por que ele não faz? A firmeza, a postura. O dia que essa mulher diz para ele, eu quero você, sabe o que ele diz para ela? Potifar me disse, aqui na minha casa, tudo está debaixo da sua autoridade, menos a minha mulher. Você acha que Potifar disse isso para ele? Um cara vai trabalhar para você e você vai dizer para ele, toma conta das minhas coisas. Você só não pode se deitar com a minha mulher. Isso não é uma coisa que se diz. Não foi Potifar que disse isso para José. Foi José que disse isso para ele mesmo. Há limites em mim e não interessa o benefício que eu ganho para rompê-los. Eu não vou fazê-lo. Eu tenho princípios. Eu fui bem treinado. Eu fui treinado por um homem. Domiciano, nome de imperador. Poucas letras. Eu sempre digo isso, me dá vontade de chorar, porque faz parte da minha história. O melhor brinquedo que eu tive na minha vida estava no meu tio Domiciano, nessa lateral, uma verruga grande. Que ele tinha aqui, ele devia pesar, sei lá, uns 150 quilos, 140 quilos. E eu sentava chupando o dedo, que eu chupava dedo. E com os 2 dedos eu chupava esse dedo, e com esses 2 eu brincava, passando na verruga. Nada me foi mais valioso do que aquela verruga naquele colo. Pensa, fui treinado por aquele cara. Ali na Praça da Mantiqueiras, lembra? Certo? Para onde eu fui, para onde eu fui, para onde eu vou?
sabe, esse cara vai comigo até hoje. Minha mulher vai comigo. Meu pai, em algumas ocasiões, vai comigo. Olhe bem. Agora, o José diz para ela: eu não vou, querida, eu não vou pegar você. Não que eu não queira, eu não posso. Ela ficou rejeitada, lógico. Uma mulher rejeitada, perigosa. Mandou todo mundo sair, depois você lê, porque eu só vou contar metade da fofoca. O resto você lê da semana. Aí ela manda todo mundo sair, fica com o Zé só. Deve ter botado aquela roupa maneira, pintou para o combate, certo? Isso. E o Zé chegou, ela agarrou o Zé. E o Zé empurrou ela, deixou a capa para trás. Você deve conhecer a história, se não leu a Bíblia, pelo menos assistiu. Certo? Na Record. Tem gente que vai lá e não... uma boa parte está legal. Tá certo? Aí ela ficou com a capa na mão, gritando igual uma doida, histérica. Tarado, tarado, maníaco do Egito. Tentou me agarrar. Quem é que chegou? O Potifar. Potifar chegou, falou: o que foi? O que foi? Esse Zé aí tentou me agarrar. O Potifar chegou, chamou o Zé. O Potifar sabia a mulher que tinha, porque senão José tinha morrido. É ou não é? O cara tentou agarrar. Você lembra do Ramã? Só porque deitou, debruçado, nos pés da mesa, ou da cama, perdão, certo? Do rei persa, ele acabou pendurado. Eu imagino o Potifar chamando: pô, Zé, bom, cara, tu fazer isso comigo, cara. Pô, tu administra a minha casa, tudo direitinho. Pô, tu toma conta de tudo, Zé. Querer pegar a minha mulher. E o José falou: o quê? Nada. Nada, nada, nada. Poderia falar: ô Potifar, você sabe. Só para nós aqui, vamos conversar no canto. Essa maluca dessa mulher tua é doida, mano. Está dando em cima de mim um tempão, eu não pego porque eu sou parceiro, irmão. Pega a visão, fiel. Você entenda bem. Eu não peguei essa maluca, não peguei. Ela está falando: vem, neném. Eu não fui, cara. Eu não fui. Ele fez isso. E se ele faz? Acabava com a reputação da mulher que não tinha. Dizia para esse cara que ele tinha um grande potencial para ser um corno. Preste atenção, o cara cala a boca dele. Conserve-me o direito de permanecer calado. Então vai para a prisão, miserável. Pelo menos o Potifar tem que dar uma satisfação. É ou não é? Botou o cara na cadeia. Chega o José. Primeira coisa que alguém pergunta quando o cara é preso. Esse dia prenderam um amigo meu. Pensão alimentícia. Amigo não, conhecido. Aí perguntaram para ele, irmão. Perguntaram para o cara que está prendendo: qual é o crime? Sabe o que o cara gritou? Ele ficou muito chateado: ladrão de mamadeira. Eu achei o maior barato ele me contando. Falei: vai virar história. Não fala o nome, mas fala o crime. É ou não é verdade? Olha só, pensa. O José chegando e alguém perguntando na cadeia: ô José, o que você fez? O que ele falou? Nada. Inocente. Pensa os presos falando: aqui todo mundo. Você matou 10 não, né? Você roubou, não roubou não? Nem cara de ladrão tem lá. Aqui todo mundo é inocente. Vai ele preso, sim ou não? Sim ou não? Mas na prisão
Deus era com José. Deus era com José, Raquel era com José, os valores eram com José, os princípios eram com José, os pilares eram com José. Tem gente na igreja que não pode ir no barzinho da esquina, que os princípios, pilares, já ficou. Tem umas irmãs que se for na praia, não vai princípio, não vai valor, não vai nem roupa. Quanto mais essas coisas. E cuidado que você pode estar rindo de você. O que é legal, não, tem gente que não pode ir em lugar nenhum, que não leva nada. Na prisão, Deus era com o Zé. Eu gosto disso. E o Zé está lá, e os prisioneiros estão vendo que o Zé é maneiro. O Zé pode até ser bandido, mas é um bandido de família. Certo? Pelo menos tem uma vantagem, gosta de mulher, agarrou a mulher do maluco. Isso aí. Deus era com ele, sim ou não? Isso. Ali ele cresce, desponta, ganha visibilidade e continua envolvido com sonhos. O futuro sempre esteve diante do José, quer para ele, quer dos outros, copeiro e padeiro, sonho, o destino se desenrola, a exposição do José, ela acontece, ele também é visto naquela prisão como profeta. Mas o copeiro é solto. E José diz para ele o seguinte: quando chegar lá fora, irmão, você vai servir o faraó, cara. Fala para o faraó que eu não garrei ninguém não, pô. Fala para ele, fala, ó, Zé é maneiro, Zé não garra ninguém, Zé... Ele pediu ao copeiro para ajudá-lo a sair da prisão, sim ou não? Isso, porque a prisão era ruim. E quando você está num lugar ruim, você quer sair. Ele pediu a Deus para tirá-lo da casa do Potifar, sim ou não? Não, porque lá era bom. Era bom porque ele tinha conforto, ele estava numa posição significativa. Ele queria sair da casa do Potifar? Não, mas Deus o tirou. Ele queria sair da prisão? Mas Deus o deixou lá. Porque enquanto a lição não for aprendida, e preste atenção, o desfecho de tudo isso é um só. Ou pelo menos o início de tudo isso. É ser vendido por sua família. É ser vendido por seus irmãos. José está passando tudo isso que não precisava passar. O tempo passou. O faraó sonha. E o copeiro agora se lembra de José. José sai da prisão e é apresentado ao faraó. 30 anos de idade. 13 anos se passaram. Entre casa de Potifar e prisão, 13 anos se passaram nessa luta. Alguns colocam 10 anos na casa do Potifar, 3 anos na prisão, e agora José está diante do faraó do Egito. E agora ele interpreta os sonhos. Uns sonhos que nunca lhe deixaram. Que começou sonhando a respeito de seu futuro. Depois se deparou com sonhos que falavam do futuro das pessoas. E agora ele está diante do faraó para dizer o que significa o sonho da maior autoridade daquele mundo. E mais do que o significado dos sonhos, José tem a solução para o problema. Ele sabe como resolver.
ele apresenta ao faraó que o coloca como governador. Ele agora se ou alcança o governo do Egito. Ele está no poder, se casa com uma bela mulher, tem 2 filhos abençoados. José, como Naamã, é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, enquanto Naamã é pela força do exército, pelo material bélico, todas as suas manobras militares. O José é o cara da economia. José é o cara da administração. Esse é o cara, todo mundo sabe quem ele é. Ele é Zefanete Paneia para os egípcios. O homem, quando passa pelas ruas, os olhares o buscam. Ele, quando passa no seu cavalo, é como alguém importante passando no seu carro. É assim que funciona. Os olhares. Mas para que tudo isso? Para que será? Ah, eu já sei. É para salvar o Egito da fome. Deve ser. Deve ser porque Deus está preocupado com os egípcios. Mas a fome se acentuou. E ela chegou na terra dos irmãos de José. E agora os irmãos de José vão se deslocar para o único lugar que tem comida. Eles chegam, José está de pé quando olha para seus irmãos. Eles estão vestidos como judeus, vamos colocar assim. José é um egípcio. Suas roupas, sua postura, seu idioma. E pior, ele ocupa a cadeira do governador. Por mais que José seja visto por um de seus irmãos, que seja capaz de identificá-lo, o que pode existir ali é uma mera semelhança, porque não há possibilidade do menino de 17 anos agora com 30 e alguma coisa, ocupar a cadeira do governador do Egito. Não. Mesmo que o reconhecessem, seria loucura aceitar que aquilo seria possível. Mas lá está José. Que José? O mesmo da prisão. Que José? O mesmo da casa do Potifar. Que José? O mesmo da cisterna. Que José? O mesmo da lavoura. O mesmo do café da manhã. O mesmo José. Que José? O irmão de Judá, o irmão de Rúben, o filho de Raquel, o filho de Jacó, o governador do Egito. Isso ele é para os egípcios. Para José, ele não é o governador do Egito. Ele é o filho de Raquel, o filho de Jacó, o neto de Isaac, o bisneto de Abraão. É isso que ele é. E ele sabe disso. Mas agora vai acontecer algo bem estranho. A possibilidade de cuidar. Coloca para mim Gênesis 47:6.
Está aí. Gênesis 47, 6. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu... Presta atenção. Vamos lá. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. A maior bênção que Jacó deu ao Faraó já tinha dado. Foi José ter chegado para salvar o Egito. Mas agora é estranho. José percorreu a terra e sabe qual é o melhor lugar de viver. E ele vai até o Faraó e fala para o Faraó a respeito de seus irmãos, os caras que o venderam. Aqueles caras que queriam matá-lo, esses caras agora vão ser sustentados por José. Esses caras agora, eles vão ganhar uma posição que o Faraó disse a José: vocês têm a fama de serem valentes, e até porque o Faraó tem José como base para avaliar seus irmãos. Se José fosse um cara burro, os irmãos, se fosse covarde, certo? Quando você pega alguém da família e encontra alguém como uma diretriz, você subentende que a linhagem daquela família é boa. Mas agora o José, será que ele esqueceu o que Judá fez? Judá disse: vamos matá-lo, e com ele também seus sonhos. Mas depois você lê, quando José faz uma trama para ficar com Benjamim, Jacó vai até José e diz: governador, deixa meu irmão ir embora e me deixa preso no lugar dele no Egito. Troca meu irmão por mim, porque nós já temos um irmão que morreu, e se papai perder esse, papai morre. O que Judá está dizendo, a culpa do outro não está aqui, é minha. E eu me tornei homem no processo. Eu descobri que não devia ter feito com meu irmão, mas eu fiz. Eu posso consertar o passado? Não, mas eu posso impedir que o futuro ou que o passado se repita no futuro. Fique comigo. Irmão, José começou a chorar. Quando José escutou isso do Judá, sabe o que José, um homem maduro, pensaria? A maturidade que eu adquiri no processo também chegou para meu irmão, que teve que conviver com a dor durante todos esses anos. José mandou todo mundo sair, ficou só com os irmãos, tirou aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlio no Madagascar, e disse: lembra de mim? Quem falou? Claro que todo mundo sabe, Zé Fané de Panéia. Ele falou: não sou Zé Fané de Panéia, eu sou o Zé. Pensa. Os irmãos olhando um para o outro.
Zé? O Zé, maluco, o Zé, irmão de vocês, lembra o Zé fofoqueiro, o Zé que vocês falaram assim, mata, não mata, mata, não mata, o Zé. Pensa a cara dos irmãos quando escutaram isso. Caraca, o Zé. Agora o Zé vai se vingar, sim ou não? Sim. É isso que eles pensaram. E José falou, calma gente, calma. Ô rapaziada, ô Dan, para aí, ô nervosinho. Para. Rubens, seu Zé Mané, primogênito, devia me proteger. Vazou. Na hora do voto, saiu do plenário. É ou não é? Mais ou menos assim. Falar uma coisa para você, Judá, fica tranquilo. Vocês não me venderam, Deus me enviou na frente para conservação. Vocês não cuidaram de mim, mas eu vou cuidar de você. De onde vem isso, gente? Das academias, das formações acadêmicas, da internet, dos seguidores, dos likes. De onde vem isso? De onde vem o que você aprendeu de respeito ao próximo? De onde vem? De onde vem, né, o respeito que você teve pela filha dos outros, pelos idosos? De onde vem esse respeito? Diga para mim qual a universidade, a faculdade, Harvard, diga para mim, onde foi? Oxford, me diga, tá? Vamos lá. Sabe de onde vem? Daquelas senhorinhas, da mamãezinha, da vovozinha, que você dizia, bênção, porque a família é o nosso maior patrimônio. Para você, marido, e eu digo isso, porque eu estou aprendendo isso agora. Você me segue há muito tempo, estou melhorando como marido agora. Agora estou perdendo o medo de ver minha mulher crescer, expandir, prosperar. Agora me tornei uma mola, sabe? É como se eu saísse, imagina uma locomotiva que sai da frente do vagão para trás, só para dar impulso, para empurrar. Então estou pregando sobre mim mesmo. É isso. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos netos, é o que vai ficar. Essa é a grande verdade. Poucos sobram. Eu tenho aqui caras que são, mas o Osia não é sua família, não é sua irmã. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão. Nós temos um relacionamento que transcende o relacionamento do DNA, e você deve ter amigos ou amigas assim também. Então vá para cá, antes de ir para, vou até fazer uma promoção, que hoje eu estou nervoso. Sai daqui, vai comer um negócio ali com a sua mulher. Pega esses filhos seus, são ruins, mas são seus. Senta, dá um beijo na boca dessa mulher sua hoje. Chega em casa, fala, você é solteiro. Chega a mamãe, vem cá, mamãe. Dá um abraço na senhora, eu te amo, muito obrigado por tudo que a senhora fez. Sua mãe vai olhar